Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Diário PCD. Você que durante as últimas horas tem recebido a nossa mensagem de que nós teríamos na noite de hoje uma entrevista com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você que está conosco em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Abrão de Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás. Estou com uma camisa de gola polo branca, uniforme do Diário PCD. Do meu lado direito, a logomarca do Diário PCD. Do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um bate-papo na noite desta quinta-feira, hoje, 2 de março, com Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um bate-papo onde você vai acompanhar detalhes do que a proposta do governo federal, que assumiu agora em 1º de janeiro, já são 2 meses desse governo, a proposta da secretaria, que é aquela que leva para as autoridades do governo federal as demandas do segmento da pessoa com deficiência de todo o Brasil. A secretária Ana Paula Feminella é uma pessoa com deficiência, ela é cadeirante, uma forte atuação diante dos movimentos sociais, diante das entidades que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. Você que acompanha o Diário PCD, no ano passado viu a secretária aqui por vezes, né? A secretária foi ao gramado do STJ durante o rol taxativo, falou com o Diário PCD, foi até a repórter do Diário PCD lá no Distrito Federal, em momentos difíceis, como o rol taxativo, como a questão da discussão da educação inclusiva, enfim. Hoje entrevistamos a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vamos falar de tudo aquilo que envolve o segmento. Um bate-papo onde nós temos a oportunidade de falar de assuntos que envolvem todo o segmento nacional. Quero convidar você a ficar comigo a partir de agora para esse bate-papo com exclusividade ao Diário PCD, onde nós falamos de todos os assuntos com a Ana Paula Feminella. Seja bem-vinda, secretária. Obrigado por estar conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Abrão e equipe do Diário PCD. Estamos juntos aí, né, para promover os direitos das pessoas com deficiência, né? Nessa animação sua, né, e dos movimentos que a gente também se nutre para fazer o trabalho que a gente tem para fazer. Legal. A secretária, se quiser fazer a audiodescrição, secretária, fique à vontade. Enfim, o Diário PCD é seu, secretária. Tá certo. Eu sou uma mulher branca, está aparecendo aqui do busto para cima. Eu estou com um vestido preto e branco, com manchinhas assim, preto e branco. Tenho cabelo curto, liso, escuro. Estou com brincos pendurados e um batonzinho no rosto. Atrás de mim aparece um sofá preto, uma parede bege e o quadro, a moldura de onde vai ficar a foto do presidente Lula aqui no gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Legal. Secretária, primeiro, mais uma vez, querendo agradecer e parabenizar toda a sua equipe, toda a sua assessoria. E eu vou começar a entrevista com uma pergunta que talvez reflita em toda a entrevista, não é? Mas, depois que você recebeu o encargo, a nomeação como secretária nacional, qual é a sua principal missão nesse momento, Ana Paula? Minha missão... Tá ouvindo? Sim, estamos sim. A missão da própria Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é de articulação, né, governamental e interfederativa, né, na relação com estados e municípios, na mobilização, né, e articulação
para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Isso significa colaborar para que as políticas públicas reconheçam as nossas especificidades, as nossas demandas, que são muitas, né, e são históricas, para que sejamos participantes da nossa sociedade com equidade de direitos e de oportunidades. Então, essa nossa secretaria é uma secretaria dentro do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. O nosso foco, a nossa missão é, sim, a promoção de direitos humanos, né? Então, direitos que muitas vezes são óbvios para a maioria das pessoas, mas que para as pessoas com deficiência muitas vezes são negados, né? Como o direito de ir e vir, o acesso à informação, a ser tratado com dignidade, né? Livre de qualquer forma de discriminação, por exemplo. Então, a gente tem essa missão de colaborar para que a gente consiga implementar amplamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que é texto constitucional. Pretendemos que essa convenção seja de conhecimento público de toda a população brasileira e também fazer a implementação na íntegra, né, da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que colabora para a operacionalização de a maior parte dos tópicos da Convenção, né, previstos na Convenção Internacional. O país, né, foi um dos protagonistas na construção dessa Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e precisa ainda, a gente tem tarefas pela frente, né? Como você bem sabe, né, Abraão, nos últimos anos as demandas foram muitas e as demandas foram represadas, né? Então, muito da nossa pauta não são pautas novas, são reivindicações velhas que há muito tempo não são atendidas, né? Então, na missão de transformar as políticas públicas acessíveis e inclusivas para as pessoas com deficiência, né? Impactar numa nova perspectiva de direitos humanos para as pessoas com deficiência, que a nossa secretaria se coloca, né, como missão fundamental. Secretária, qual é a sua avaliação do desempenho do CONAD, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais? Como é que você avalia essa atividade em todo o Brasil, nos municípios e nos estados? Os conselhos, a participação em conselhos é muito importante. Nós valorizamos, sim, essa participação social. Acreditamos que o controle social é uma mola propulsora para que os governos, né, tanto estaduais, municipais, quanto o governo federal, consigam implementar, né, e fazer uma gestão de fato inclusiva. E os conselhos têm esse papel, né, essa necessidade de serem protagonistas, né, essa oportunidade de diálogo entre governo e sociedade civil é fundamental. Acho que ainda na pauta da pessoa com deficiência, dos direitos das pessoas com deficiência, ainda somos muito, ainda existe muita tutela, né? O capacitismo ainda está presente, inclusive nas nossas organizações, e precisa ser desvendado, né, e superado. Então, a premissa de que assim, a falta de entendimento sobre a importância de uma política afirmativa, por exemplo, né, como é a política de cotas, né, a lei de cotas no emprego, ainda não foi amplamente implementada, né. A gente acha que os conselhos têm, sim, que fortalecer e se qualificar, né, na participação social, para que a gente consiga fazer com que todas as políticas públicas funcionem, porque é só com ela a solução para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência, ela é sistêmica, né? Precisa funcionar desde a hora que a criança nasce, desde o pré-natal, aliás, né? E contemplar todas as faixas etárias, né? Essa diversidade, essa heterogeneidade de deficiências e das nossas deficiências diversas na relação com diferentes ambientes sociais, né? Então, diferentes territórios, culturas,
né? Esse nosso país de dimensão continental traz imensos desafios para nós na construção porque é lá no território, né? É na cidade, é na rua que os direitos humanos precisa chegar, né? Na concretude, né? E ampliação da qualidade de vida, né? Das pessoas com deficiência. E isso tem um impacto para a sociedade toda, né? Então, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, a gente entende também que o impacto do capacitismo, por exemplo, recai muitas vezes sobre as famílias ou sobre as instituições, e que a gente precisa desvendar, né, e trazer para o debate público o quanto a pauta da deficiência é de interesse geral, de interesse coletivo, né, que as pessoas com deficiência podem e têm muito a contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, né? A secretária falou em capacitismo, eu falo também em discriminação, eu falo, inclusive, em crimes contra as pessoas com deficiência. E essa pauta, queria questionar a secretária assim. No estado de São Paulo, teve um projeto piloto, hoje colocado em prática, que é uma delegacia de polícia especializada em atender casos envolvendo as pessoas com deficiência. É uma parceria com uma das associações aqui em São Paulo. Então. Como é que a senhora avalia isso, secretária? A senhora acha que isso dá para pensar em que esse modelo de uma delegacia especializada possa também existir em outros estados e em todo o Brasil? Olha, eu não me aprofundei sobre essa temática ainda, né? Eu acho que é importante que qualquer pessoa, né, tenha acesso a delegacias, né? Então, quando a gente centraliza numa só, uma das questões é a própria mobilidade das pessoas com deficiência para chegarem nas delegacias. A gente não tem tantas delegacias assim que se garanta, né, assim, uma estrutura tão grande que se garanta que todo bairro, que todo território mais próximo, a gente consiga ser atendido numa delegacia especializada. Mas, claro que isso depende de como está organizado o Estado, né? Como está organizado o território. Então, eu acho que não tem um modelo único que sirva para todo o país. Acho, sim, que que é importante ter as delegacias especializadas, né? Mas também isso não exime as outras delegacias de estarem equipadas, né, e os seus agentes públicos formados de forma, né, com formação profissional adequada para o devido atendimento às pessoas com deficiência, né? Quer dizer, uma coisa não exime, né, uma coisa não substitui a outra, e eu acho que são vários os formatos. Não há um jeito só de atender as pessoas com deficiência, né? Em qualquer política pública, eu acho que é importante ter essas opções, sim. Bem, secretária, Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, como é que a senhora pretende conduzir tudo isso? Qual é o ritmo, a partir de agora, você estando à frente da Secretaria Nacional? Colaborar para reativar, né, a rede nacional, né, de tecnologia assistiva, o MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é responsável pela gestão dessa rede e né, do fomento à elaboração, né, e difusão de pesquisa nessa área. Então, a nossa contribuição é estar, sim, fazendo esse diálogo, colaborando para esse diálogo da sociedade civil, né, com o Ministério, com essa rede nacional de tecnologia assistiva. Temos muito a avançar, né? O Brasil já foi uma referência e tem tudo para voltar a alavancar essa pauta e popularizar, né, as tecnologias assistivas, né? Então, a gente tem agora nesse mês de fevereiro, a Caixa Econômica deve lançar o crédito acessibilidade, né, para compra de tecnologia assistiva também, né? Hoje em dia é março. Aqui estão me corrigindo, já estamos em março, né? E agora a gente deve sair em março o lançamento desse crédito acessibilidade também pela Caixa Econômica Federal, né? Atualmente
ele é oferecido somente pelo Banco do Brasil, e isso significa subsídio, né, para financiamento, né, para que as pessoas possam financiar tecnologias que colaborem para ampliar a qualidade de vida da população com deficiência. Muito boa essa informação. Nós sempre, por sinal, eu ia falar com a secretária sobre isso, nós sempre cobramos, não é, a Caixa Federal de oferecer, assim como o Banco do Brasil oferece. Então, nós temos em março esse lançamento, secretária. Que excelente notícia. É isso mesmo. Que bom, que ótimo, que ótimo. Bom, falamos aqui em linha de acessibilidade, linha de crédito, não é? Vamos falar em algo que a pessoa com deficiência precisa pagar e é muito caro. A secretária Ana Paula, ela é cadeirante. Nós sabemos quanto custa hoje para você adquirir o que é de tecnologia assistiva, quanto você paga do produto e quanto você paga de imposto. Como é que a senhora pretende, dentro da secretaria, levar essa informação para outros ministérios, para que eles entendam a necessidade de diminuir a carga tributária dos impostos na tecnologia assistiva, secretária? Ótima questão, Abrão, é isso mesmo. A ideia é a gente desvendar aí, né, para todos os órgãos o quanto é custoso, né? O custo da deficiência recai muito sobre as pessoas e sobre as suas famílias. Isso acaba causando um empobrecimento, né, das pessoas com deficiências que requerem mais recursos, equipamentos, né? Esses dias a gente estava falando assim, uma cadeira de rodas, ela tem uma variação de valores muito grande, né? E a gente tem cadeiras de rodas caríssimas que dão uma possibilidade de mobilidade muito boa, né? Autonomia e segurança, ao mesmo tempo que temos cadeiras que realmente são muito precárias. A gente entende que também tem essa demanda represada aí para que as pessoas com baixa renda consigam acessar, né, via SUS, né, o acesso às cadeiras de rodas, às tecnologias assistivas em geral, né? Reativar as oficinas ortopédicas, né, os centros de reabilitação, é tudo muito importante para que as pessoas possam ter mais oportunidades de voltar ao mercado de trabalho, né, de ter essa sua autonomia financeira também é fundamental nesse sentido. E o custo da deficiência é uma questão que a gente tem que abordar, sim, né? A gente entende que é uma pauta que ainda é pouco abordada, né? E ela é muito heterogênea mesmo, né? Assim, enquanto esses dias a gente estava conversando aqui na secretaria, né? Uma pessoa cega que usa uma bengala, ela pode conseguir trocar uma bengala de R$100 a cada 2 anos, né? Quando uma cadeira de rodas boa é mais de R$10.000, né? Então, realmente, a gente tem uma diversidade de questões, né? E até para fazer xixi, muitos de nós pagamos, né? Então, é isso, assim, a gente está fazendo aquele debate sobre avaliação biopsicossocial, né? Que é um dos pontos de regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão que é muito sensível e muito importante para nós. Essa avaliação biopsicossocial é identificando isso, né? As especificidades do indivíduo e aqueles recursos né, que necessários para a plena participação das pessoas com deficiência nos seus contextos sociais. Então, esse custo da deficiência tem que ser abordado, né? E é nesse sentido que também a gente está conversando com os outros órgãos, né? Até os órgãos de pesquisa, do IBGE, né? Para que a gente tenha esses elementos, né? Para que se faça política pública baseada em evidências, né? Essa falta de dados a respeito das pessoas com deficiência acaba complicando a nossa vida, até para a gente conseguir apresentar essas demandas, né, para os outros ministérios, para os ministérios que aplicam as políticas públicas diretamente. Né? Essa entrevista terá duração de 12 horas, entendeu? Nós vamos fazer 12 horas aqui ao vivo com a secretária Ana Paula. Acabei de avisar, porque os assuntos vão aparecendo, não adianta fugir. São assuntos que vão aparecendo e eu não sei como é que eu vou tratar, mas tudo bem, vamos lá.
Vamos lá. Secretária, você falou sobre... Não, mas é isso. Quando as questões são complexas, né, não tem solução simples. Elas se complementam, né? Para que, por exemplo, para que uma pessoa adulta, né, tenha uma condição de estar empregada e ser tratada com dignidade, ter uma moradia, né, e gozar de todos os seus direitos, ela precisa, desde o nascimento, desde antes do nascimento, ter as qualidades de vida e as políticas públicas funcionarem efetivamente para nós. Então, é por isso que a solução é sistêmica, né? Precisa estar tudo junto. Vamos lá. A secretária falou sobre modelo de avaliação biopsicossocial. Secretária, nós aguardávamos, né, e aguardamos um modelo único de avaliação biopsicossocial. Enquanto não há esse modelo único, nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, a experiência de viver um modelo de laudo apenas para as pessoas com deficiência do estado de São Paulo. Há previsão de que esse modelo... De laudo ou de avaliação biopsicossocial? Modelo de laudo de avaliação biopsicossocial só para as pessoas com deficiência de São Paulo. Enquanto não houve do governo federal, São Paulo fez e vem prejudicando. Fizeram o seu modelo, né? Então, com a equipe multiprofissional, estão formando as equipes multiprofissionais, porque o que a Lei Brasileira de Inclusão relata é isso, né? A avaliação biopsicossocial, quando necessária, né, para fins de obtenção, né, de acesso às políticas públicas, né, de acesso a direitos, ela precisa ser feita por equipe multiprofissional, né, qualificada para tal. Né? Então, a gente tem aqui, né, vai reconstituir um GT, um grupo de trabalho interinstitucional, né, em observância até às recomendações do próprio TCU, com a participação social, né, com a participação do CONAD, mas a gente entende que não basta construir o índice de funcionalidade, né, da avaliação biopsicossocial, tem que se implementar, tem que ter um plano de implementação mais amplo, né, que então envolve sim essa relação interfederativa, né, com estados e municípios. E se o estado de São Paulo for uma boa prática, né, por que não aproveitar, né, os aprendizados, né, ou não, né? A gente aprende com erro e com acerto, né, Abreu? Quando você fez o seu rosto aí estava entregando que talvez tenha alguma crítica, né? Eu não sei. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a secretária vai falar assim, não, o Abrão é conversa de pescador. Então, para a secretária, prefiro nem entrar e esperar a expectativa desse modelo único para todo o Brasil e confio muito que esse grupo de trabalho trará resultado rápido. A secretária também falou sobre SUS, né? Falou sobre o fornecimento de equipamentos pelo SUS. Secretária, todos nós sabemos, a tabela do SUS hoje é impraticável, está desatualizada. O governo federal acaba de chegar, isso quer dizer, são 2 meses do governo federal, é difícil de falar alguma coisa sobre esta atualização. Mas já existe um estudo para adequar essa tabela do SUS para que as pessoas com deficiência possam receber equipamentos à altura, secretário? Sim. Já está no horizonte, né? Aqui, tanto da nossa secretaria quanto lá do Ministério da Saúde. Então, são questões muito importantes para nós, sim. Então, realmente é o que você falou, assim, as filas de espera, né, para esses acesso, né, a esses equipamentos, né, é muito grande. Inclusive, a gente fez aí uma força-tarefa para o litoral norte paulista, né, que sofreu gravemente com as chuvas, né, os desastres ambientais, e a gente está buscando aí atender, porque o que acontece, né? Além das pessoas com deficiência que já estão nessa fila de espera, muitas pessoas com deficiência muitas pessoas se tornando pessoas com deficiência, né? Em função da qualidade de vida, até desses desastres ambientais, né? Então, é uma demanda contínua, né? Ela vai progredindo também conforme, né, o envelhecimento da própria população, né? Secretária, eu conheço a maneira da secretária atuar, né, bem antes dela assumir a secretaria, e eu fico assim,
Secretária, como é que é para você, de repente, alguém entender assim, a Secretaria Nacional é uma secretaria meio, não é uma secretaria fim. Como é que consegue mudar isso, secretária? Porque precisam começar a entender de que não é uma secretaria meia, é uma secretaria fim, necessária e importante para o Brasil. Sim. Não, ela. Por que até eu acho que é bom esclarecer esses termos, né? Quando a gente fala isso, é porque a secretaria ela não vai sombrear, é, ela não vai se sobrepor à responsabilidade e às atribuições de outros ministérios e de outras pastas, né? Mas a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência, em amplo sentido, é nosso compromisso, é nossa atribuição, né? E nesse sentido é que vem o diálogo, né? Com os outros ministérios, as políticas públicas, né, setoriais, né, como a gente chama, né, na gestão pública, as políticas públicas setoriais, nós, da nossa secretaria, colaboramos para que se efetive essa relação direta aí do nosso público-alvo, né, que são as pessoas com deficiência, são os seus familiares, os profissionais que atuam, né, nas áreas da inclusão da pessoa com deficiência, junto com os ministérios, né, que atuam nas políticas públicas setoriais, educação, saúde, transporte, mobilidade urbana e todos os ministérios. Então, a gente tem intersecção com todos os ministérios, e em cada ministério com várias pastas, com várias secretarias, né? E é nesse sentido que a gente entende que essa articulação é fundamental, né? Então, eu acho importante, Abraão, né, você como comunicador, né, né, nos dar essa oportunidade de dialogar sobre isso, né? Muitas vezes o protagonismo o que vai aparecer é lá no Ministério da Saúde em relação à vacinação, né? Mas a gente, claro que está fazendo diálogo, né? Com todo o governo federal, né? Com a Casa Civil, e a gente ter esse compromisso de reativar um plano nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, né? É promessa do governo do presidente Lula já, né? O lançamento do Viver Sem Limite 2, né? E a gente quer fazer isso com participação social, com o aperfeiçoamento do modelo de gestão do antigo Viver Sem Limite 1, né? Que foi interrompido logo no início, né? Porque a gente precisa ter esse modelo de gestão que motive, mobilize e instrumentalize os governos estaduais e municipais a colaborarem para que o direito saia do papel, saia da nossa Constituição e vá para o dia a dia, né, das pessoas. Secretária, você falou em sair do papel, não é? Então, eu vou aproveitar esse gancho de sair do papel. Existem legislações que garantem direitos ao monocular, aos auditivos, mas ainda não saiu do papel. Como fazer para que isso seja colocado em prática, secretária? Então, o que nos guia, né, é a convenção, a LBI, a ausência da regulamentação da avaliação biopsicossocial acaba levando o legislador a definir quem tem e quem não tem deficiência, o que para a gente eu acho que é muito complicado, né? Porque acaba-se que há muita legislação como uma promessa né, de acesso a direitos, e muitas vezes ela fica no campo programático somente, né? Fica como um programa e não a execução dela ainda é inviável. Então a gente tem cerca de 5.000 projetos de lei tramitando só no Congresso Nacional, né? Imagina nos governos estaduais, né? Nos legislativos estaduais e municipais. Isso acaba confundindo muito a população com deficiência, acaba tendo o excesso, né? Que desinforma muitas vezes, né? Então, acho que a gente tem que esse compromisso também de difusão dos direitos, de difusão em linguagem simples, em linguagem acessível,
do que já é estabelecido em lei, né? E também nesse transpor, né, da legislação para a gestão pública, né? Então, fazer gestão inclusiva ainda é um desafio muito grande, né, Abrão, no nosso Brasil. Então, nesse sentido é que a gente se coloca para construir, né? E acompanhando, sim, o próprio movimento no parlamento, né, federal. Nós estamos entrevistando Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queremos agradecer a todos vocês aqui. Vamos deixando os comentários aqui no chat, para a gente poder entender esse bate-papo que nós estamos tendo com a secretária Ana Paula Feminella. Secretária, você sempre falou muito sobre a questão da educação inclusiva. O que é que muda ou não muda para a Ana Paula Feminella, que antes de ser secretária e agora secretária, como é que você avalia a questão da educação inclusiva, secretária? Legal, Abrão. Eu estou rindo porque é isso, né? A gente vem do movimento social, né, com uma grande expectativa em relação, né, assim, ao apoio que recebemos, né, do próprio movimento social, que, né, essa trajetória que nos trouxe para cá foi, sim, esse engajamento com os movimentos sociais, né? Seja na frente... Eu vou contar, antes da secretária responder, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês lembram como teve aquela questão do rol taxativo? Lembra? A secretária era a porta-voz do Diário PCD lá em Brasília, lá. Ela entrava ao vivo do celular dela lá para derrubar aquela questão do rol taxativo. Quando a gente fala do envolvimento da secretária, é porque ela era envolvida, é envolvida mesmo, né? E a alegria... Continua sendo, não tem jeito. Lembra também na frente do STF, quando teve audiência pública sobre o decreto da exclusão escolar, né? O decreto sim. Lá estava nós, naquele sol infernal. Legal. Todo. Mas ligava para a secretária falou assim: Abrão, eu estou chegando, eu estou perto, espera aí que eu estou chegando, espera aí. E eu esperando a secretária, olha só o Diário PCD onde vai, gente. Eita, nossa. Na frente do STJ, junto com o caixão, né? O pessoal, a Andréa Werner, né? A gente fazendo manifestação na frente do STJ com o caixão aí, o alerta em relação ao rol taxativo, né? Dos planos de saúde. Né? São questões muito importantes, porque o que a gente está falando é da existência mesmo das pessoas com deficiência, né? São realmente questões muito sensíveis para a gente. O que muda agora, eu, né, saindo desse espaço do movimento social, fazendo a minha licença, né, do movimento social para o espaço, né, de gestão governamental federal, né? A gente tem essa trajetória, né, que não vai abrir mão, né, desse histórico e daquilo que a gente acredita. Estar no governo federal hoje é um momento muito importante de contribuir, né, para o presidente Lula, para o governo, né, esse governo, né, tão amplo que se estabelece aí como identificando que há uma grave crise humanitária no Brasil e que as pessoas com deficiência estão extremamente vulnerabilizadas, né, em sua maioria. E por isso é que é tão necessário o diálogo amplo, né? Então, Abrão já dizendo aí, né, em relação à educação inclusiva, por exemplo, né, que deve ser uma das polêmicas, né, eu acredito o seguinte, que fazer política é pensar em que sociedade a gente quer, né? Então, a gente está fazendo hoje uma legislação, muitas vezes o efeito dessa legislação ele vai chegar, né, ele vai começar a surtir efeito depois de alguns anos, né, depois da máquina pública se estabelecer para que ele faça. Então, fazer política é pensar na sociedade que a gente quer deixar para os nossos filhos, para a posteridade, né, o legado que a gente quer deixar. Essa perspectiva significa a gente pensar, por exemplo, que
na educação, na pauta da educação inclusiva, a gente tem na legislação que a educação bilíngue, por exemplo, ela está no conjunto e está como estratégia de educação inclusiva. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é um diálogo necessário a se fazer com a comunidade surda, né? Aquela parcela da comunidade surda que considera que a escola bilíngue é a que os atende hoje, né? Então, o diálogo ok, a educação bilíngue está lá, prevista na legislação, é uma opção, sim, e como é que a gente vai fazer né, o diálogo sobre esse desenho da política pública, né? Hoje, o que a gente tem é que são poucas as escolas bilíngues e que a gente precisa que as escolas, né, que a educação bilíngue aconteça mais próxima do território, né, das pessoas que optam, né, pela educação bilíngue, né? Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem agora, no início desse ano, foi inaugurada a segunda escola bilíngue. Antes era só Itaguatinga. Então, uma pessoa que mora em Sobradinho, por exemplo, é muito difícil ela sair de Sobradinho e ir para o outro lado do DF para poder estudar. Então, essa questão do desenho da política pública é complexa, né, e precisa, sim, ter a opcionalidade, né, da educação, né? Então, eu acho que o direito de um não pode passar por cima do direito de outro, né? Então, é nesse sentido que a gente dialoga com a comunidade surda, respeita as demandas da comunidade surda, mas entende também que não dá para ficar limitando a defesa a pauta da defesa de direitos da pessoa surda à defesa da educação bilíngue, né? A gente, para superar o audismo, né, que é audismo, que é o preconceito, né, a discriminação em razão da pessoa não ouvir, né, que, na verdade, isso é um desdobramento do próprio capacitismo, né, da própria discriminação em razão de deficiência, né, que é o que a gente está chamando de capacitismo, isso, a discriminação em razão de deficiência. O audismo é uma variação para a pessoa surda, que a gente não consegue superar o audismo com a educação bilíngue, né? Esse é o diálogo que a gente está se colocando, assim, quais são as outras alternativas ou as outras estratégias complementares necessárias para que a gente supere esse tipo de discriminação que é tão ainda muito invisibilizado, até por conta da própria deficiência não ser tão visível, né? Eu uso uma cadeira de rodas e o corpo da gente impacta desde o primeiro momento, né? Em qualquer ambiente. Agora, uma pessoa surda muitas vezes passa despercebida e ela fica fora, né? Fica segregada pela falta de acesso à informação, porque a gente vive numa sociedade altamente verbal, né? E eu não sei, inclusive, se essa nossa live aqui vai ter legenda ou vai ter libras, por exemplo, né? Então a gente ainda precisa avançar muito nesse aspecto. Eu acho que a gente deve muito para a comunidade surda, né? E isso se deve, e essa separação aí, né, da comunidade surda com os demais grupos de pessoas com deficiência se deve, sim, a esse problema da gente não prover os recursos de acessibilidade tão fundamentais e tão já garantidos por lei, né? Legal. Secretária, tenho mais duas perguntas a quem estiver nos acompanhando, sabe da aplicabilidade do Closed Caption, e nós teremos a tradução aqui. É verdade. Né? Agora, duas perguntas, para finalizar com a secretária, que a agenda da secretária é bastante tumultuada. A penúltima pergunta. Secretária, o Brasil, infelizmente, deixou de investir em transporte público com acessibilidade. Já que não há esse investimento, os governos, o governo federal, os governos estaduais, disponibilizam isenções de impostos para o direito de ir e vir, para a isenção do IPI, na compra do carro 0 quilômetro, a isenção do ICMS, que passa por um acordo entre os estados para ter a isenção do ICMS, e cada estado tem a sua política de isenção de IPVA. Há 10 anos, esta tabela não é atualizada em relação ao teto do ICMS.
Nós estamos vivendo um momento de expectativa, porque a próxima reunião do CONFAS, do Conselho Nacional Fazendário, ocorre no dia 31 de março. Conversávamos no ano passado com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Ele disse conhecer isso, saber dessa dificuldade, e agora eu queria saber da secretária. Secretária, a senhora tem como levar esta demanda ao Ministério da Economia? Porque hoje a pessoa compra um carro com isenção de IPI. O teto do IPI é R$200 mil, mas o teto do ICMS é de 70 mil e depois paga o proporcional até R$100 mil. Não tem no mercado, secretária. A secretária sabe disso. Não tem um veículo, por exemplo, que tenha porta-malas para uma cadeira de rodas. A secretária pode nos ajudar a levar essa demanda ao ministro da Economia, falar sobre essa dificuldade e esta necessidade, secretária? Com certeza, né? O ministro da Fazenda agora, né? A gente... Fazenda. Não, isso aí está no nosso rol, né? E a gente deve encontrar brevemente o ministro Fernando Haddad, né, junto com o ministro Silvio Almeida, e essa é um dos tópicos, né? Uma das demandas aí que a gente tem de diálogo com o Ministério da Fazenda, sim. Que ótimo, que ótimo. A gente, entendendo, né, que a gente acho que é menos de 15% da população, né, que ainda, né, tem condições econômicas, né, porque realmente o preço dos carros está muito alto, né, o valor está muito alto, né, então o investimento tem que ser em diversos níveis mesmo, né, investir em transporte público é fundamental, né, também, né? É uma contrapartida, né, secretária? Já que não há condições de investimento no transporte público, que conceda, pelo menos, esse direito à isenção. A pessoa que precisa ter um carro para fazer o tratamento, para levar para a educação, enfim, há uma necessidade básica e o segmento precisa muito do seu apoio nesse momento, viu, secretária? Verdade. Eu não tenho carro, né? Sei dirigir, tenho até carteira, mas ainda não comprei o carro, não. Mas é isso, tem muita barreira normativa também, né, Abrão? É uma burocracia danada, né? E também a gente tem que reconhecer que acaba sendo uma barreira para o próprio exercício do direito, né? Entra no custo da deficiência isso tudo, né? Secretária, a última pergunta desta entrevista, porque acabou essa, eu já vou pedir outra já. O que as pessoas com deficiência podem esperar desta gestão, deste governo federal, da sua gestão à frente da Secretaria Nacional? A plena implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma campanha de combate ao capacitismo, a ampliação da participação social, né? A gente está em vias de reconstrução de um novo plano de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, e também atuação de forma interseccional. Então, além de intersetorial, né, desse diálogo com todas as políticas públicas, também uma inovação que a gente vai estar trazendo para cá é o diálogo sobre a implementação de política pública, reconhecendo a interseccionalidade para a efetividade dos direitos, né? Que importa, sim, a cor da pele, né? O gênero, a orientação sexual, a classe social, né? O território ou a etnia. Isso importa muito quando a gente vai chegar lá e querer que as políticas públicas funcionem. A gente, né, pela heterogeneidade de situações, né, e uma série de opressões que a nossa sociedade está embasada, né, como além desse capacitismo que é estrutural, né, um racismo estrutural, né, o sexismo, isso tudo impacta, né, em maiores vulnerabilizações, né, e atinge de forma diferenciada, né? Eu sou uma mulher branca, né, sofro com capacitismo, mas ainda estou num lugar de privilégio por viver uma sociedade racista, né, por exemplo. Então, eu não posso medir por mim uma política pública, né, porque quando ela vai chegar, né, a vulnerabilização social, né, é diferenciada, né? Então, uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual,
também tem maiores vulnerabilizações em relação à violação e violência, né? Sofrer violência. Então, são várias complexidades que a gente precisa reconhecer. Então, a gente já está fazendo esse diálogo interseccional aqui para dentro do Ministério. A gente está começando a arrumar a casa, né, Abrão? Falando assim, né? Estamos agora, acabou o segundo mês de governo, mas a gente ainda está nesse processo de transição que está uma transição muito profunda, né? Não foi... né? Quando a gente estava no período de transição, a gente não tinha as informações completas sobre o estado desse ministério, e a gente está, então, ainda arrumando a casa, né? Então, a gente tem esse momento aí de construção dessa nova coordenação de diversidade e interseccionalidade para poder que as políticas públicas reconheçam que esses outros marcadores sociais também impactam na vida de quem tem deficiência, né? Então, uma coisa que nos vem também, a questão do etarismo, por exemplo, né? As pessoas com deficiência, com síndrome de Down, por exemplo, né? Estão chegando nos seus 70, 80 anos, né? Isso aponta outras demandas para outras políticas públicas, né? Moradias inclusivas, outras questões. Então, essa diversidade de questões nos coloca na condição assim, quase de uma coruja, né? E de ter que olhar para diversas lacunas, né? Assistenciais aí para ampla promoção de direitos, né? Mas é isso, gente. O nosso compromisso é esse, né? O nosso papel é de sim ser fazer essa difusão e mobilização, e contem com a gente sempre, tá, Bruno? Secretária, se eu for ler aqui os abraços, beijos que eu estou recebendo aqui pelas redes sociais, não vai dar. Então, eu queria dizer para você que tem muita gente torcendo por você, muita gente à sua disposição, muita gente confiando no seu trabalho, porque nós sabemos que você, como poucos sabem, como levar os direitos das pessoas com deficiência às demais autoridades. Pode contar sempre com o Diário PCD. Um carinho muito grande, secretária. Muito obrigado e siga em frente, secretária. Então, muito obrigada, Abrão, pessoal do Diário PCD, pessoal que está assistindo. Muito obrigada pela oportunidade e nos colocamos sempre à disposição para que a gente consiga juntos, né, vencer o capacitismo e promover os direitos das pessoas com deficiência em todo lugar e em todo o Brasil. Bom, pessoal, está aí esse bate-papo que traz informações exclusivas. Traz informações como, por exemplo, um novo formato de uma linha de crédito pela Caixa Econômica Federal, que será lançado em março, conforme disse a secretária Ana Paula Feminino. O compromisso dela é em discutir a questão de redução de impostos da tecnologia assistiva em relação à questão do SUS, da tabela do SUS, a educação inclusiva, a questão da avaliação, do modelo de avaliação biopsicossocial, modelo único de avaliação biopsicossocial, e a secretária assumindo o compromisso de conversar com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a questão do teto do ICMS. Tudo isso você acompanhou comigo aqui no Diário PCD. Este é o trabalho do Diário, é levar as pautas, levar as questões mais importantes às autoridades de todo o Brasil, falando aquilo que você precisa falar para as autoridades, levando aquela sua dúvida, a sua pergunta diante desse cenário que envolve as dificuldades das pessoas com deficiência. Quero agradecer imensamente a assessoria da secretária Ana Paula Feminino, que vem discutindo com a gente essa entrevista, até que nós conseguimos colocar no ar para você hoje esse bate-papo direto com a secretária lá no Distrito Federal, lá em Brasília. Então, minha gratidão a todos vocês. Se puder, compartilhe essa transmissão, comente essa transmissão, comente o que você ouviu da secretária Ana Paula Feminella e vamos trabalhar para levar as demandas do segmento para todo lugar. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Amanhã voltamos. Amanhã nós temos a segunda marcha pela regulamentação da LBI,
na capital paulista, estaremos ao vivo da Praça da Sé para apoiar essa manifestação. Se você não puder estar presente lá fisicamente, esteja aqui nas nossas redes sociais, comentando, compartilhando e torcendo por essa grande manifestação em São Paulo, na Praça da Sé. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um forte abraço, bom descanso, até amanhã, obrigado e tchau.